Momento de quarentena, tem pessoas que nem estão trabalhando, então pode ser que esteja mexendo aí com as emoções, estejam passando por estresse, por ansiedade, né? Confinamento, a falta de ter o contato com as pessoas, de atividade física, acaba diminuindo a motivação e acaba deixando a pessoa um pouco ansiosa, um pouco ociosa, e aí a pessoa acaba, então, consumindo muito mais do que ela deveria em relação à alimentação, descontando a alimentação nas emoções. Então, esse é um assunto muito importante para a gente conversar nesse momento, né? Então, o que eu gosto de fazer com as pessoas? Tem muitas pessoas me procurando, Nutri, me ajuda, eu preciso emagrecer, eu preciso mudar, eu preciso, enfim. Eu acabei de falar com uma paciente que ela me falou o seguinte: Mi, eu já tomei remédio, eu já fiz cirurgia, eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer, sabe? E nada adiantou. O que tá adiantando agora é esse tratamento que a gente tá fazendo de reeducação alimentar. Eu já consegui emagrecer desde que a gente começou. E eu tô conseguindo, com as missões que você tá me passando, Nutri, eu tô conseguindo emagrecer, perder peso sem sofrimento. Porque a intenção não é restringir, fazer dieta nesse momento. A gente não deve restringir, porque senão a gente acaba restringindo alguns nutrientes que são importantes para a nossa saúde. Então, vitaminas, minerais, carboidrato, proteína, lipídio, isso é importante. Mas o que você realmente precisa saber é o seu real propósito, né? Então, assim, às vezes, como não fica muito claro na mente da pessoa o que ela precisa fazer, onde ela quer chegar, porque se você não tem um caminho, se você não sabe onde você quer chegar, você não consegue se encontrar nesse propósito. Então, precisa ser algo muito mais. Então, tem pacientes que me procuram e falam: Nutri, eu preciso emagrecer para tirar esse remédio da hipertensão. Eu preciso emagrecer porque a minha glicemia tá muito alta. Eu preciso emagrecer porque eu quero envelhecer com saúde, para cuidar das pessoas que eu amo. Eu quero passear. O meu sonho é voltar a ser, né? Muitas das meninas eu pergunto: qual que é o seu sonho? É voltar a ter o corpo que eu tinha quando eu casei. Porque depois que eu casei, eu comecei a engordar, meu corpo mudou, comecei a mudar as minhas roupas, enfim, tá? E como que eu posso te ajudar nessa mudança de hábitos? Porque o que é mais importante é a mudança de hábitos. Então, a gente precisa mudar aqui, a nossa mente. Tá? A gente se sabota muito, a gente coloca obstáculos, tudo é muito difícil, então a gente precisa colocar as metas e ir cumprindo aos poucos. Claro que ninguém vai mudar do dia pra noite, não é isso, tá? Ninguém vai mudar assim, acordou, mudou. Não! Eu vou contar pra vocês que eu ainda tenho dificuldade em fazer a atividade física, mas eu me forço a fazer, eu tenho uma meta. Eu tenho que fazer 3 vezes na semana, essas 3 vezes na semana, às vezes eu consigo cumprir, às vezes não. Mas eu me esforço bastante, eu entendo que isso é importante pra minha saúde, a gente precisa entender o que é importante pra nossa saúde. Porque se você não está cuidando da sua saúde hoje, nesse momento tão importante, que a gente pode estar passando aí por a crise da saúde, né? É muito importante agora você priorizar a sua alimentação, a sua atividade física, o seu emagrecimento, tá? Você precisa estar no seu peso saudável, no seu peso normal. Então, isso é muito importante, tá? Porque através do sobrepeso é que vem outras doenças, que vem aí as doenças como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. E doenças cardiovasculares matam muito, muito mais. 40 mil pessoas morrem aí por causa de doenças cardiovasculares, tá em primeiro lugar aí em relação às mortes. Então, é importante a gente ter essa consciência, tá? Que a gente precisa mudar os nossos hábitos, não adianta só tomar remédio, não adianta só fazer plásticas, enfim, porque você parou de tomar remédio, você vai engordar de novo. E você parou, fez a cirurgia, continuou com os mesmos hábitos, você vai engordar de novo, tá? Então, é isso que a gente precisa entender. E qual que é o diferencial do meu tratamento em relação aos outros que tem por aí no mercado, tá? Eu vejo que muitas pessoas já tentaram emagrecer e para na primeira semana e volta a engordar de novo, fica nesse efeito sanfona e não sabe como sair desse momento que está passando, né, de dificuldade.
E aí se sente muito frustrada por não conseguir, por tentar várias vezes e não conseguir. E aí onde eu ajudo? Eu sou uma nutricionista que motiva, que está ali perto, seguro na mão e vamos juntas, porque é isso que está faltando. Alguém para te orientar, te auxiliar e te dar passo a passo. Então, para você emagrecer de forma definitiva, precisa ser divertido também, não pode ser algo que seja maçante, que aí você vai se desmotivar, vai perder a vontade, enfim. Então, eu passo missões para as meninas, e aí elas, quando conquistam essas missões, sente prazer, estimula a dopamina, a serotonina e sente prazer em realizar as missões. E aí fica de uma forma divertida e prazerosa, além do acompanhamento pelo WhatsApp também, tá? E vou te dizer, você acha que a Nutri nunca teve dificuldade com a alimentação? Você está enganada. Eu tive muita dificuldade com a alimentação. Primeiro, que quando eu nasci eu não gostava de comer, né? Aquele biotônico Fontoura, nossa, tomei até. E segundo, eu era doentinha do coração. Então, normalmente, as crianças que nascem com problema cardíaco têm essa dificuldade também. É uma característica já. E depois, gente, eu vou contar uma historinha aqui rapidinho pra vocês, só pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Qual que foi a minha dificuldade com a alimentação? Eu sou uma pessoa que tenho muita enxaqueca. Isso é de família, minha avó tinha, meus primos têm, enfim. E aí eu fui fazer um tratamento que uma amiga me recomendou, né? A gente sempre procura uma profissional que esteja próxima e tudo mais. E essa profissional falou, olha, é o seguinte, você tem enxaqueca, só que o que acontece? Nas suas crises de enxaqueca, ocorrem muito mais porque você está consumindo o glúten, que inflama o organismo, né? Eu falei, nossa, é verdade, eu sou nutricionista, né? Eu já estava formada. Eu sei disso, mas eu não tinha relacionado ainda com a minha dor. Então, pode ser que você tenha qualquer dor no corpo nesse momento, que você esteja passando por uma dor aguda. Enfim, eu trato pacientes que têm enxaqueca, que têm dores nas articulações. E a Fá tá aqui, né, Fá, pra falar que realmente, depois que ela começou a fazer o tratamento, acabou as dores nas articulações dela. Então, enfim, quando você está acima do peso, acaba ficando um pouco inflamado. E aí você acaba tendo mais complicações, mais dores ainda, intensificando mais essa inflamação, tá? E, gente, eu quero falar aqui pra vocês. Peguem papel e caneta, que eu vou dar 8 conselhos que eu me daria, tá? Pra ter emagrecido esses 5 quilos, tá? Então, eu quero dar esse conselho pra vocês. Por quê? Eu quero falar agora da dificuldade que eu tive e com a solução que encontrei, que pode ser que você esteja passando por isso hoje. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado, a gente tem que ter uma mente aberta agora. Peço que vocês prestem atenção, peguem papel e caneta para anotar, porque através disso é que você vai identificar se você está passando por isso ou não. E aí você já anota o que você pode melhorar. Combinado aí? Tá todo mundo me ouvindo? Vamos ver se tem coraçãozinho aí. Isso, então tá bom. Tá fazendo sentido pra você o que eu tô falando aqui? Tá fazendo sentido também? Agora nós vamos entrar nas melhores dicas que eu tenho pra dar pra você hoje, tá? Então vou contar aqui, vou abrir minha vida aqui e contar pra vocês. Eu já fui viciada por doces, tá? Assim, eu lembro quando eu era pequena, né? Minha salada de fruta era com leite condensado. Um negócio assim. Chocolate, meu pai trazia de sacos. Sabe aquele ouro branco? Então, tinha vários ouro branco. Então, assim, minha mãe, boleira, faz aqueles bolos maravilhosos. Então, assim, sempre teve muito doce na minha casa. Do tipo vou contar aqui o segredo da minha mãe. Ela gosta de chupar pirulito ainda hoje. Você acredita? Meu pai vai lá, compra um monte de pirulito e eu não consigo mais, é muito doce pra mim. Mas enfim, contando aqui os segredinhos de família pra vocês. E eu não percebia que eu comia essa quantidade de doce exageradamente, né? Hoje eu como doce, vou falar pra vocês, teve Páscoa, a gente ganhou uma caixa de bombom, comeu doce. Mas eu prefiro, agora, um chocolate 70% cacau, principalmente na TPM, que é uma coisa fisiológica que a gente sabe que vai sentir vontade de comer doce. Então, próximo da TPM, dá sim
vontade de comer doce, mas eu tô preparada com meu chocolate 70% cacau. Não pode ter outro tipo de chocolate, porque se tiver outro tipo de chocolate, a gente prefere outro. Mas o 70% ele é bom, porque ele tem antioxidantes, ajuda na TPM, tem benefícios para o nosso corpo, né? Em relação a nutrientes, ele tem muito mais benefício. E hoje, então, um ponto importante, a minha dificuldade é que eu tinha vontade de comer doce. E hoje eu consigo identificar e consigo substituir alguns alimentos. Por exemplo, pelo fato de eu consumir uma alimentação sem glúten, então bolo sem farinha de trigo, eu troco por farelo de aveia, farinha de aveia e tudo mais. O chocolate, eu substituo, né, o ao leite por 70% cacau. Por exemplo, se eu vou fazer um brigadeiro, eu não uso mais leite condensado, igual eu usava antigamente. Não uso. Eu faço aquela receitinha que tá no meu Instagram, aqui no @NutriMilene_Torres, tem a receitinha de banana com leite em pó, que ainda eu coloco sem lactose, e coloco cacau. Então, enfim, a gente vai substituindo e vai adaptando receitas, tá? Então, esse é o ponto do doce, foi o primeiro ponto. Segundo ponto, eu comia um prato de comida tipo pedreiro mesmo, sabe? Muito arroz, muito feijão e nada de salada. A minha mãe faz uma salada muito gostosa, mas não tinha todo dia. Então, hoje eu reconheço que é importante eu consumir todos os dias. Por exemplo, eu já consumi no almoço, né? Então, é importante a gente ter essa consciência que metade do prato precisa ser verduras e legumes e a outra metade precisa ser o arroz, feijão e a carne, tá? Pra gente ter os nutrientes adequados. Então, não deixo de comer fruta e nem deixo de comer mais salada. Então, e quando tá frio, eu gosto de fazer a salada refogada, tá? Então, quando tá frio, salada refogada é melhor, porque a gente não come ela salgada, tá bom? Então, vamos continuar. Então, esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto, eu começava a academia e parava. Sabe por quê? Porque eu não gosto. E pode ser que você aí não goste de academia também. E tá tudo bem, você não é obrigada a ir até a academia. Então, eu ia muito tempo, fui com meu marido, aí eu parei, ele, nossa, você não tá indo mais na academia, então para de pagar, não sei o que tem. E aí eu falei, não, eu preciso achar um exercício que eu goste, que me faz bem, que eu sinto prazer em fazer. Foi aí que eu encontrei o treino funcional. Comecei no Fit Camp, foi muito bom. Comecei a treinar no cross. Então, assim, eu encontrei o exercício que eu gosto de fazer. Só que nessa quarentena... Na quarentena, estou fazendo aqui na minha sala da minha casa. Você viu que eu posto vídeo pra vocês, né? Então, eu posto vídeo que eu tô fazendo aqui na sala. E semana passada, eu tava com enxaqueca, porque eu tava de TPM e tal. Fiz 1 ou 2 vezes no máximo. Mas já fiz no sábado. Assim que eu melhorei, eu já fiz no sábado. Hoje estou toda dolorida, mas pretendo voltar pro treino, sim, tá? Então, é importante? É importante. Porque se a gente tá acima do peso, a gente precisa queimar essas calorias. A gente precisa liberar os hormônios de bem-estar para nossa cabeça, para até mesmo para controlar a ansiedade. Então, hoje eu não fiz treino, eu fiz meditação. Amanhã eu faço treino e não faço meditação. Então, eu vou revezando, tá? Então, como eu tava muito dolorida, não dava pra fazer o treino. Então, eu fiz a meditação. Que, de certa forma, são pensamentos positivos que estão me ajudando a atingir meu objetivo, tá me ajudando a me concentrar, fazer ter um dia mais produtivo. Então, hoje eu atendi o dia inteiro, consegui elaborar toda essa live aqui pra vocês. Então, tá me ajudando bastante, tá? Nesse sentido. E eu espero que também te ajude aí. Então, encontre algo que você gosta de fazer. Eu tava gostando muito de correr no começo, só que eu comecei a sentir mal por causa do coração, aí o médico pediu pra parar. Mas era bem legal. Em várias corridas, eu gostava muito de correr. E depois eu tive que achar um treino funcional, uma outra opção, né? Ele, não adianta você correr, você não pode virar uma maratonista, você não pode isso, você não pode aquilo. Eu falei, tá bom, desisto. Então, vou fazer um treino que eu gosto. E aí, eu tô fazendo. Uma coisa que me ajuda muito é a música. Eu gosto muito de dançar, né? Então, eu coloco a música junto com o treino e flui. E assim, então, o que eu falo pra vocês, vai ter dia que você vai falhar? Vai ter dia que você vai falhar. Tá tudo bem, falhou, não tem problema, você volta no outro dia a se manter focada, a se manter saudável, aumentar sua motivação. Então, é assim que eu consegui me adequar em relação a isso. Estou conseguindo, né? Porque nada é fácil. Eu falo que
nem emagrecer fácil, nem parar de comer doce, nem deixar de ir pra academia, nem reduzir alimentos, enfim. Mas as dicas que eu tô dando pra você, que eu já passei, que eu entendo que isso acontece e que pode ser que esteja te ajudando aí do outro lado também, tá? Obrigada aí pelas considerações. Tô adorando tudo que vocês estão falando aqui. E aí, vamos para quatro dicas, né? Então, eu já tentei reduzir os carboidratos, né? Falei algumas vezes no começo, por quê? A médica falou o seguinte, você tem que retirar o glúten, mas a gente acaba, sei lá, tá na casa da mãe, vai comer a pizza, vai comer pão. Aí a pessoa não quer compartilhar com você a pizza low carb, você fala, meu Deus, e agora? Eu vou comer um pedaço só. E aí, então, como eu falei pra vocês, o glúten inflama. Então, eu comecei a substituir por carboidratos bons, né? Eu comecei a trocar aí o meu bolo, então não fico mais comendo bolo da casa da minha mãe. Eu acabo fazendo, quando eu faço, é muito difícil, porque se tem a gente fica comendo. Bolo de banana com aveia, bolo de chocolate, que são os que eu mais gosto. E aí eu substituo a farinha, tá? Farinha de amêndoas, farinha de aveia, farinha de linhaça, e dá super certo. Às vezes a gente acaba comendo uma pizza normal, porque vai compartilhar com outras pessoas, mas assim, tudo com muita moderação. Uma coisa que eu tirei da minha vida e não me faz falta é o pão. Inclusive, quando eu como, eu sinto, não sei se você sente essas coisas aí, minha barriga estufar e me dá um certo gases na barriga. Então, é uma coisa que eu já evito, é o pão. Eu tô colocando várias receitinhas aqui pra vocês, receitas no Instagram, né? De pãozinho low carb, de panquequinha de banana e outras receitas aí pro almoço e pro jantar pra vocês revisarem bastante, com substituições que você não passa vontade, você consegue se manter aí no seu emagrecimento, se manter focada, tá bom? Vamos para o quinto item. Esse item, gente, dá o que falar. Eu já tomei muito refrigerante na minha vida, tá? Então, na minha casa nunca faltou. E toda vez que eu ia pra casa da minha avó, era tudo refrigerante. Todas as crianças tomavam refrigerante, né? E hoje eu entendo quão difícil, né? É você falar não, você precisa ter muita persistência, você precisa ter muita consciência, você precisa ter uma alimentação muito consciente para você falar não pro refrigerante. Já inventaram o zero, mas não é a solução dos problemas, tá? Quando eu vou nas festas, nos lugares, nos eventos, eu levo um suco de uva integral, que é melhor do que um suco de caixinha, tá? Que também tem muito açúcar. Então, o que você pode começar a fazer? Começa a fazer um desmame no refrigerante. Ele não tem benefício nenhum, é caloria zero o refrigerante, na verdade. Ele não ajuda a gente em nada, não tem nenhum nutriente. Então, é uma coisa que você pode começar a substituir, o que eu faço muito aqui em casa. Ontem eu fiz uma água com limão espremido, eu faço um polpa de fruta. Quando não dá tempo, eu tomo um chá zero açúcar. Então, eu vou fazendo isso. Vou sempre mudando, até mesmo para não enjoar, mas eu acho que é importante você ter consciência de que o refrigerante, gente, não ajuda em nada. Pelo contrário, atrapalhou na minha gastrite, tá? Então, essa é uma coisa que acho que é o primeiro ponto que a gente consegue mudar, se livrar desse hábito ruim, tá? E aí, vamos para o sexto hábito. Se vocês estão gostando, se você tá achando que tá fazendo sentido o que eu tô falando, põe coraçãozinho aqui pra Nutri. Porque eu tenho certeza que se você tá anotando, você vai parar pra pensar depois e vai refletir. Nossa, ela tá falando exatamente isso que eu tô passando, porque eu já passei por isso. E isso vai me ajudar. Então, vou começar primeiro a diminuir o refrigerante. Vou mudar o carboidrato. Então, você vai fazendo uma coisinha por dia, mudando um hábito por vez, que isso vai te ajudar no seu emagrecimento, tá? E aí, o sexto ponto é que a gente acaba descontando nossas emoções na nossa alimentação, tá? E o primeiro pensamento, às vezes, sabotador, alguém aí tem pensamento sabotador? Põe aqui pra Nutri. Esse pensamento sabotador acaba fazendo a gente ir atrás de comida, né? Pra gente tirar aquele sentimento de ansiedade, de estar ociosa, de um momento que a gente não sabe o que vai acontecer,
um momento que é muito incerto, né? E aí a gente acaba se sentindo um pouco frustrada, se sentindo, não sei, tô vendo que as pessoas estão dentro de casa, estão ficando o dia inteiro de pijama, não estão se arrumando, então isso acaba abaixando a autoestima. E a gente precisa ter uma rotina dentro da nossa própria casa. Isso ajuda bastante. Então, eu levanto, tomo meu café da manhã saudável, eu vou fazer uma meditação, vou fazer o treino, depois eu vou ou tomo banho, eu vou me trocar. Faço almoço, mas eu sempre tô procurando ficar arrumada em casa, pra gente não se sentir, não deixar a nossa autoestima abaixar. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, a gente precisa criar uma rotina até mesmo dentro de casa. Eu sei que se arrumar para sair é muito mais legal, muito mais empolgante. Ainda mais nesse momento que todo mundo quer sair de casa e não pode. Mas a gente precisa fazer isso dentro de casa, né? Uma coisa que me deixou muito descontrolada emocionalmente foi a questão da cirurgia, né? Ficar muito tempo deitada, ficar muito tempo com dor, tudo isso. Mas a gente tem que saber, tem que ter as formas alternativas de conseguir. Na sessão de coach, eu trabalho muito isso com as minhas pacientes. Por exemplo, quais são os hábitos que estão te ajudando no seu processo de emagrecimento? Ela vai falar. E tem alguns que estão atrapalhando, com certeza. Alguma coisa vai estar aí te impedindo, né? Então a vontade do refrigerante, comer doce, às vezes desconto a emoção na comida, enfim, alguma coisa aí pode estar te atrapalhando. E aí, o que você tem que fazer? Achar alternativas, achar algumas rotas. Então, assim, hoje eu tô sentindo que eu tô um pouco mais nervosa, um pouco mais irritada, um pouco mais cansada ou ansiosa. Vou mudar o foco da comida para outra coisa. Então, você pode ligar para uma pessoa que você não fala há muito tempo, alguém da família. Você pode assistir alguma coisa, tomar um banho relaxante, né? Tomar um banho no escuro para você refletir, para você pensar. Então, isso é bom. É bom você mudar o seu foco, mudar o foco da sua ansiedade na alimentação para algo que vai te fazer bem, para algo que vai ser muito melhor. E assim você cria um novo hábito, tá? E aí, continuando aqui na sétima dificuldade que eu quero falar para vocês, que foi ser desorganizada com a alimentação, tá? Então, quando a gente tá desorganizada com a alimentação, qualquer coisa serve. Então, o que tá mais fácil vai servir. Um fast food que você ligue, pede, algum congelado que tá no congelado ali no seu freezer, um pãozinho que você passou na padaria e pegou. Então, tudo isso é relacionado à desorganização com a alimentação, tá? Eu tava vendo se meu planejamento tava aqui, que eu usei com uma paciente, mas o que eu foco com as pacientes, vamos fazer um planejamento alimentar. Porque no planejamento, você vai saber o que você vai comer a semana inteira até no final de semana. E aí você consegue, você não precisa ficar perdendo tempo para pensar o que você vai fazer, bom, enfim, tá tudo prontinho. Você fazendo esse planejamento comigo, eu te auxilio e dou várias opções de receitas, várias opções que você pode pedir. E hoje, inclusive hoje, eu conversei aqui com uma paciente sobre o final de semana. Porque às vezes você se mantém focada durante a semana, porque tá trabalhando, porque você tá focada ali, tá motivada. E chega final de semana, aí também os maridos não ajudam, né? Vou falar baixo que o meu tá aqui. Os maridos não ajudam. Eles querem a sexta-feira da maldade, eles querem o sábado do happy hour, bom, enfim. E aí a gente acaba pedindo algo que tá fora do planejamento. Mas se você gosta de hambúrguer, se você gosta de pizza, enfim, isso não tá proibido no plano alimentar, tá? Eu tenho algumas estratégias que eu utilizo para você consumir os alimentos que você gosta, só que fazendo algumas substituições, tá? Então, isso é importante eu falar aqui, porque às vezes a pessoa tá com medo, né, de iniciar um tratamento, falar, na quarentena eu não vou conseguir, mas agora, gente, agora é a hora de você cuidar da sua alimentação. Agora é a hora de você se organizar, planejar, porque a gente tá dentro de casa. Depois, quando começar a vida louca lá fora, ninguém vai ter tempo, porque o trabalho vai estar atrasado, vai ter que correr atrás de um monte de coisa. Então, priorize agora a sua saúde. Sabe por quê? Porque o dinheiro que você pode investir no seu tratamento alimentar, no seu planejamento alimentar,
você vai gastar lá na frente com medicamento, porque você não cuidou hoje da sua saúde. Tava falando aqui também com uma pessoa muito importante pra mim, que logo, as pessoas que estão extrapolando muito na bebida alcoólica, logo vai ficar doente, né? Porque afeta o fígado, afeta o organismo. E não é só bebida, é gordura, é açúcar, é tudo em excesso. A gente pode comer de tudo um pouco, só que porcionando essas refeições ao longo do dia. E escolhendo também, por exemplo, então tá, meu marido quer sexta-feira da maldade, então sexta-feira eu vou comer hambúrguer com ele. Só que a Nutri já planeja isso com você. E aí você vai na opção melhor. Então, a opção, a última vez que eu saí pra comer hambúrguer foi no prato. Então, eu pedi o hambúrguer no prato com salada, troquei a batata por uma salada. É a opção que eu tenho, né? Se eu tô acima do peso, eu preciso cuidar da minha saúde, vou ficar um tempo aí fazendo substituições e depois eu posso consumir uma opção no final de semana que eu gosto muito, tá? Então, tem opções melhores. No meu caso, que aqui todo mundo italianada gosta de massa, gosta de pizza, o que eu faço? Eu achei uma pizzaria, que chama Pizzaria Forfã, que ela entrega a pizza com a massa low carb. Então, tem massa de grão de bico, massa de maracujá, de semente de girassol, enfim, até a mussarela eu peço sem lactose, eles fazem tudo, tá? Então, tem opções muito melhores pra gente consumir. É só a gente descobrir o caminho. E aí, vamos para a 8ª e última dica que a Nutri quer dar aqui pra vocês, tá? Quem já teve preguiça de cozinhar? Gente, às vezes você tá trabalhando, você tem que parar pra cozinhar. Às vezes, chega final de semana, você cozinha... Gente, a gente tá cozinhando o tempo todo, porque a gente tá dentro de casa o tempo todo. E chega final de semana, fala, não aguento mais ficar nesse fogão. E aí, o que você vai fazer? Qual que é a sua alternativa? Você tem alguma alternativa? Você já traçou a sua rota? Então, eu traço todos esses riscos com as minhas pacientes. Por quê? Se acontecer isso, ela já sabe o que tem que fazer. Então, dou umas opções para você pedir em casa, que sejam mais saudáveis. E também dá pra fazer algumas receitinhas e congelar. Então, as meninas estão se identificando aqui comigo, né? Gente, a gente cozinha muito, né? E aí, a gente tem várias opções que a gente pode escolher, então, pra pedir, tá? Não existe só esfirra, pizza e hambúrguer. Tem várias opções. Eu gosto de pedir o wrap, já postei aqui, as meninas adoraram. Final de semana, eu faço alguma receita saudável, então, uma torta low carb, eu já fiz, postei pra vocês. Eu fiz o poke, que eu gosto de comer lá, porque lá é mais fresquinho. Então, como a gente não queria pedir... eu acabei fazendo aqui em casa mesmo. Por exemplo, eu fiz um salmão no almoço, e aí sobrou, e aí eu fiz essa receita no jantar. Dá pra você fazer hambúrguer de salmão no jantar, a gente já fez na praia, já postei pra vocês. Então, uma receita você consegue fazer várias opções, tá? Isso ajuda muito. E aí, também tem opções da gente fazer marmitinhas, deixar tudo pronto pro final de semana. A Pri postou, marquei no meu Instagram que ela tava... ajeitando a alimentação pro final de semana, tava se organizando melhor. Isso é muito bom, tá? E tudo isso que eu te contei, dos 8 conselhos que eu te falei aqui, que eu já passei, eu quero falar pra você que não não tô falando esses conselhos pra eu ficar com vergonha, ou pra eu sentir culpa, ou eu sentir arrependimento, tá? Eu quero falar pra você que o passado é o nosso maior professor, que é com ele que a gente aprende. A gente aprende a evoluir, a gente aprende a melhorar a cada dia. E nunca é tarde pra começar, tá? Então, se você tem a pretensão de começar, a hora é agora pra você cuidar aí da sua saúde, tá? E não é começar com medicamento não, tá, gente? Porque isso não vai resolver o seu problema. O que resolve esse problema é o acompanhamento comigo, uma nutricionista e coach, que vai te ajudar a trabalhar todas essas dificuldades. E eu vou direto na raiz do problema, resolver o problema. Porque não adianta a gente esconder, jogar os problemas debaixo do tapete. A gente tem que solucionar. E é aí que eu ajo na mudança dos hábitos alimentares, que eu quero que seja algo definitivo pra você. Eu falo pras meninas, eu sou uma nutricionista muito ciumenta. Eu gosto de ser a última nutricionista. Porque eu recebo muita gente que já foi no nutricionista, que pegou o cardápio e falou, tá bom,
vou tentar fazer. E não rola. Eu sei que não rola. Não acontece, isso não acontece. Você precisa ter o acompanhamento toda semana ou a cada 15 dias para você se sentir motivada e conseguir fazer, tá? Então foram aí 8 dicas, 8 dificuldades que eu tive, que eu tô contando aqui para você de coração aberto, para você saber que não é só você que tá passando por todas essas dificuldades. Tem pessoas que também estão com a mesma dificuldade que você está. Então, você precisa achar a solução para os seus problemas e melhorar, tá? E agora, eu quero te contar, então, sobre o meu projeto Estima que está rolando por aí, né? E eu sempre posto, depois de uma sessão, o que eu acabei fazendo na sessão com as meninas. Ela sempre coloca os depoimentos. Eu acho bacana compartilhar isso com você, se você me der permissão. O projeto Estima é para quem quer emagrecer sem sofrimento, tá? Não tem dieta, não tem restrição, é para você se sentir mais leve, para você se sentir melhor, para você conseguir colocar aquelas suas roupas que estão guardadas. Então, sempre quando eu começo um acompanhamento, eu pergunto, e aí, tem alguma roupa que não tá te servindo? Vamos focar naquela roupa. Deixa a balança, nesse momento, um pouco de lado. Porque nas mudanças dos hábitos, a diminuição do peso é uma consequência. Se você fizer, você vai emagrecer. Não tem erro, não tem. Eu sei exatamente quem está fazendo o plano alimentar, quem está conseguindo seguir, fazer uma reeducação alimentar e quem não está conseguindo. Por quê? É nítido. Você olha para a pessoa, já mudou o corpo, já mudou o rosto, as roupas estão se servindo melhor, ela está se sentindo mais disposta. Tem muitos alimentos que roubam a nossa energia. E aí a gente precisa descobrir quais são esses alimentos para a gente ter mais disposição. E dessa forma divertida, com o grupo de emagrecimento Projeto Estima, eu consigo te auxiliar nesse sentido, tá? Esse grupo, vai acontecer uma vez na semana. Então, tem a opção de 4 semanas para você perder até 1 quilo. Eu falo que assim, a gente pode emagrecer até 1 quilo por semana. Isso é atingível, é muito saudável, tá? Eu recebo pacientes que perderam 5 quilos em um mês, você acredita? Mas assim, depende do organismo, depende do que ela tá comendo, do que ela tá fazendo. Às vezes era um excesso muito grande de doces e aí conseguiu controlar, né? Então, eu quero te convidar aí para participar desse projeto. Quem estiver assistindo aqui vai receber uma consulta de clareza, uma consulta individual. Depois nós vamos para o grupo, tá? Então, são 4 consultas aí em grupo, em 30 dias e podendo chegar a 8 consultas em 60 dias. O projeto Estima que eu tô fazendo agora são 8 encontros, tá? E tudo isso está com promoção, tá? Eu tô fazendo essa promoção tendo em vista essa crise que tá acontecendo, para ajudar as pessoas mesmo, tá? Ajudar no fato de que muitas pessoas estão passando por essa dificuldade, essa questão emocional, e aí precisa tratar, tá? É isso que eu tô falando pra vocês, a gente precisa solucionar os problemas e não arrastar aí pra debaixo do tapete, tomando medicamento, fazendo dietas loucas, enfim, esse é o momento de priorizar a sua saúde. E você quer saber o que você vai aprender no Projeto Estima? Eu vou te falar, tá? Então, você vai aprender a montar as suas refeições, adequar as refeições para você conseguir se sentir autônoma, para você comer aonde você quiser, tá? Às vezes vai ter uma festa de aniversário, vai ter um churrasco, vai ter, enfim, você vai conseguir se alimentar de forma correta nesse lugar. E eu quero te ensinar você nesse projeto, tá? Nós vamos planejar a alimentação, nós vamos se organizar com as refeições. E aí, tudo isso nós vamos fazer juntas de acordo com seus hábitos alimentares, os alimentos que você gosta, tá? De acordo com o seu gosto, com o seu paladar e com o seu poder aquisitivo, claro. Que não adianta, tem pessoas que falam assim, Nutri, eu não consegui fazer a dieta que a outra nutricionista me passou, ela colocou tanta coisa mirabolante que eu nem sei o que é aquilo. Então, gente, vai ser de acordo com o que você gosta. Tem pessoas que gostam de comer ovo de café da manhã, tem pessoas que não gostam. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. A gente vai fazer de acordo com o que você consegue. Só não pode deixar de tomar café da manhã, hein? E aí nós vamos fazer... O que mais que você vai aprender? Vai aprender, sim, a substituir os ingredientes que engordam, tá? Então, eu mostrei aqui essa semana que eu fiz estrogonofe de filé mignon. E aí eu troquei o creme de leite por iogurte natural.
e fica maravilhoso. O sabor é igual, não tem diferença nenhuma. Então, você vai aprender as substituições. Então, você vai falar, Nutri, tô com vontade de comer tal coisa. Eu vou falar, ó, desse jeito é melhor. E aí, a gente vai ter um grupo juntas, que a gente vai estar juntas todos os dias. Um grupo de anjos no WhatsApp, que vai te ajudar também. E aí, o que você vai aprender mais? A combater o descontrole sobre a comida. Então, a gente tem que ter um certo controle. Então, a gente vai traçar essas rotas que estão fazendo, esses gatilhos que estão fazendo, esses pensamentos que estão fazendo você comer mais do que você está comendo. Porque, às vezes, você nem tá com fome, mas tá só pelo fato de mastigar, já vai te acalmar. Então, a gente precisa descobrir esses pontos que estão te atrapalhando, esses gatilhos que estão te atrapalhando, e vamos trabalhar isso juntas, tá? Muito importante o autoconhecimento, porque a gente sabe falar das outras pessoas, mas a gente não sabe o que a gente gosta, a gente não sabe o que a gente precisa, quais são os nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos. Então, é tudo voltado para você, tá? Eu vejo que as mulheres não conseguem dizer não, tem muita dificuldade. Às vezes faz pro filho, faz pro marido, faz pra mãe, enfim. E a gente precisa ter a nossa opinião formada. Então, tudo bem, o pessoal aqui tá tomando cerveja. Só porque tá todo mundo tomando cerveja que eu vou tomar cerveja? Não, eu não gosto. Por que que eu vou tomar mesmo sem eu gostar, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa expressar a nossa ideia, as nossas emoções e o que a gente gosta. Então, você precisa ter esse autoconhecimento. E também, né, controlar as emoções com a comida, questão da ansiedade. Então, a gente vai trabalhar a alimentação consciente para mudar o seu foco em relação à comida. Dá certo, dá super certo, tá? As pacientes que entram em tratamento, elas conseguem comer mais consciente, conseguem prestar atenção na quantidade, na qualidade, porque a Nutri vai colocando a sementinha lá e depois elas vão semeando, só vão colhendo os frutos do tratamento, tá? Então, isso é muito bom. E eu quero fazer um exercício aqui com você, né? Um exercício para você colocar aí qual que é seu objetivo, né? O que você vai ganhar se você entrar pro grupo do Projeto Estima? Você vai ganhar mais saúde, mais disposição, entrar naquela roupa que você gosta. O que você vai ganhar? Vai ganhar mais tempo de vida. Então, vai parar de tomar medicamento. Você precisa colocar aí na ponta do lápis o que você ganha fazendo tratamento. Isso é muito importante, porque é isso que te motiva, que não te deixa desistir mais uma vez. A gente precisa saber dos nossos sonhos, a gente precisa nos conhecer, a gente precisa nos ajudar nesse sentido, tá? E pensa aí, se você não entrar no projeto, o que pode acontecer? Você pode engordar cada vez mais, você pode adquirir uma doença, né? Você pode gastar muito dinheiro com medicamentos. Enfim, pode acontecer muitas coisas. Imagina você perdendo todo o seu guarda-roupa, porque você tá engordando. Então, eu vejo que depois que as pessoas casam, elas começam a engordar e não prestam atenção nisso. Acaba deixando um pouquinho de lado, porque aí veio os filhos. Não dá a certa importância que ela tem, que a saúde dela tem. Então, agora tá na hora de você cuidar de você, cuidar da sua saúde, cuidar da sua autoestima, da sua renovação, da sua transformação. E, de verdade, é transformador quando elas conseguem chegar no objetivo. Porque elas começam de um jeito e terminam totalmente diferente, muda os pensamentos, muda a cabeça, muda a agilidade, a disposição. Isso tudo vai te ajudar no seu tratamento, tá? E eu quero deixar uma mensagem aqui maravilhosa, que é a força do querer. Então, primeiro ponto, você precisa querer mudar. Se você está disposta a mudar, manda uma mensagem, conversa comigo, eu te passo todas as informações necessárias. Mas eu quero te dizer que só depende de você lutar, tá? Eu tô aqui para te ajudar. Tô totalmente disposta a dar o meu melhor para você. Mas você precisa querer lutar e fazer acontecer. Porque quando a gente está disposta, a gente consegue fazer acontecer, tá? E concentra a sua energia na realização dos seus propósitos. Então, coloca aí na ponta do lápis, coloca já 3 metas para você.
esse é meu propósito, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Condense a sua força na sua vontade, nas suas atitudes. Então, estabeleceu meta, agora vamos para a ação, que é a ação que vai te auxiliar, a ação que vai te ajudar, tá? Só que você precisa insistir. Você precisa insistir mais uma vez. Então, depois que você insistir mais uma vez, você esquece a frase desistir. Tira ela, joga fora do seu dicionário, tá? E insistir de novo até você conseguir. Então, eu tô aqui pra te ajudar. Você conseguir chegar no seu objetivo. Manda uma mensagem pra Nutri, que eu vou te passar maiores informações. Eu não posso falar valores aqui por conta até do código de ética, tá? Mas eu passo pra você no particular. Pode me mandar mensagem a hora que você quiser. E lembrando que a nossa maratona de lives serão de segunda a quinta, às 21 horas, por 17 dias. Então, eu espero você aqui, porque nós teremos a Priscila amanhã. Ela vai falar sobre as dificuldades do emagrecimento. E eu tenho certeza que ela vai conseguir te ajudar com alguma dica que ela vai dar. E eu também, tá? Estamos juntas nessa. Juntas mesmo. Pode pegar na minha mão, pode mandar mensagem, pode perguntar. Eu estou disposta a responder, disposta a te ajudar. Sessão de clareza. Se você estiver assistindo, pode pedir pra Nutri que a gente faz juntas, tá? Essa sessão de clareza, para você saber exatamente o que você precisa conseguir, o que você precisa colocar em ação para você conseguir atingir o seu objetivo. Após essa live, vai ter uma frase aqui no meu feed. Essa frase é muito importante, tá totalmente relacionada com essa live. E eu peço que você compartilhe com outras pessoas essa mensagem positiva, essa mensagem do bem, que vai fazer você se sentir bem também e compartilhar com as outras pessoas, tá? Então, compartilhem, marque a Nutri, pode compartilhar essa live também com outras pessoas. Eu quero agradecer por você estar comigo aqui até o final dessa live, muito obrigada, gratidão. Essa mensagem é uma mensagem positiva que eu tenho certeza que vai te ajudar a sua motivação, vai te ajudar no seu coração e vai te ajudar no seu objetivo também. Então, até amanhã, um beijo. Obrigada, coraçõezinhos da Nutri, por estarem aqui. Amo muito vocês e boa semana. Tchau, tchau!